Gente querida, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema desafiador do equilíbrio, né? Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo num texto hiper desafiador, que é Eclesiastes, capítulo 7, a partir do verso 15. Eclesiastes 7, 15. Eclesiastes 7, 15, nós lemos assim: Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Eu me lembro quando eu era criança, eu fui a um show, um circo, morava na cidade de Cruzeiro e passou um circo famoso na época, né? Eu não sei quão famoso era, eu era bem criança, devia ter uma coisa aí de 8, 9 anos, e então a gente foi para o circo, felizes da vida. E eu me lembro de muitas coisas engraçadas naquele dia. Eu me lembro do Globo da Morte com muita precisão, assim, né? De como eu fiquei estupefato com o Globo da Morte e com o cara que domava o leão. Era um circo desses grandes, assim, eu não lembro qual é o nome mesmo, mas eu sei que era uma montagem, assim, imponente, uma tenda muito grande. E eu lembro quando entrou o malabarista no palco. O malabarista entrou, e ele entrou fazendo uma graça com um malabar só, né? E eu, como já tinha visto o Globo da Morte, já tinha visto o cara domar um leão, já tinha visto tanta coisa, um cara girar um malabar no ar, não é muita coisa, né? E mesmo uma criança sabe dizer que isso não tem lá um nível de dificuldade muito grande. Então, quando ele começou a girar um malabar no ar, eu falei, bom, isso daí eu também consigo fazer. E aí, jogaram um segundo malabar para ele começou a girar 2 malabares no ar. Aí eu falei, tudo bem, né? Melhorou um pouco, mas isso daí eu acho que ainda consigo fazer também. Talvez se eu tivesse um pouco de treino, né? E aí eles jogaram um terceiro malabar para ele começou a girar os 3 malabares. Eu falei, bom, agora está ficando legal esse negócio aí, né? Agora está ficando realmente a coisa. Eu sei que jogaram mais uns 5 e ele começou a girar um quintilhão de malabares no ar e um cara chegou empurrando um monociclo e ele, sem tirar os olhos dos malabares, ele foi se ajeitando no monociclo, se equilibrou no monociclo e começou a fazer círculos e girando os malabares no ar, uma coisa assim absurda, tudo ao mesmo tempo numa coordenação surreal. E eu guardei bem essa imagem na minha memória, porque eu acho que ela é uma boa imagem para descrever a vida adulta, não é verdade? É uma boa imagem para descrever a vida adulta. Alguém coloca um malabar na sua mão, que é faculdade, mas depois chega outro que é o namoro, depois chega outro que é o emprego, depois chega outro que é o filho, depois chega outro que é o IPVA, o IPTU, o carro, a empresa, a promoção. E, no final das contas, a gente se vê aí na faixa dos 30 a 40 anos, girando um quintilhão de malabares no ar, né, tentando conciliar família, cônjuge, filhos, igreja, trabalho, hobby, lazer, saúde, um monte de coisas ao ar, e é justamente nessa hora que nós notamos que algumas coisas começam a cair ao chão. A grande questão é que até nisso, essa imagem, essa metáfora do malabarista, ela é arguta e precisa. Por quê? Porque você sabe que um malabarista, quando ele derruba um malabar no chão, ele fica tão desestruturado porque aquilo está numa sequência, que provavelmente ele derrubará todos em sequência. O que quer dizer que muitas vezes, quando nós perdemos o equilíbrio em uma área da nossa vida, esse desequilíbrio em uma área da nossa vida possivelmente vai jogar todas as outras coisas no chão. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, como é crítico esse arranjo de equilíbrio na nossa vida e como nós podemos desenvolver equilíbrio para viver bem e com sabedoria.
O livro de Eclesiastes é a segunda vez que a gente retorna a ele, em poucas semanas. Ele é um livro bastante ácido, difícil de ler, não é o tipo de leitura que eu recomendo sozinho. O título do livro no hebraico é Kohelet, que quer dizer aquele que fala para uma assembleia, aquele que faz uma pregação, e é por isso que muitas vezes a gente pode pensar no Eclesiastes como um pregador, ou como um filósofo, como alguém dando uma palestra sobre determinados temas da vida. E esse homem, na teoria, seria o rei Salomão, já idoso, assentado não só sobre toda a fama, todo o poder e todo o dinheiro que ele havia angariado, mas assentado também sobre toda a sabedoria que ele havia conquistado ao longo da sua vida. O Eclesiastes, ele, por exemplo, ele tem um contraste muito profundo com o livro de Provérbios. O livro de Provérbios funciona numa lógica meio que de engenheiro, sabe aquela coisa assim, faça isso e você terá aquilo. Honre seu pai e você viverá muito. Trabalhe bastante e você terá com que passar a sua velhice. O livro de Provérbios, ele imagina, assim, relação de causa e efeito. Mas o livro de Eclesiastes, ele olha um pouco aquelas coisas inexplicáveis e absurdas da vida. E é por isso que ele coleciona alguns quadros absurdos, algumas coisas inexplicáveis que não cabem dentro da sabedoria convencional do livro de Provérbios. Então a gente pode dizer que Provérbios e Eclesiastes, eles se complementam. E Eclesiastes seleciona diversas figuras do absurdo, e uma figura do absurdo é essa com a qual ele abre o versículo 15. Ele diz assim: eu já vi de tudo nessa vida. Apesar do que todo mundo fala para você ser sábio e tal, eu já vi um sábio que morreu cedo, morreu jovem, e todas as vezes que Provérbios fala sobre ser sábio é para que você possa alcançar longevidade, ver os seus netos, mas esse cara, ele é um cara sábio e morreu jovem, e eu vi um ímpio que viveu bastante. E nós sabemos como isso funciona. Às vezes nós conhecemos uma pessoa que plantou o bem, era uma pessoa boa, justa e honesta, e a vida não fez o cashback para essa pessoa. Ela não foi totalmente recompensada por todo o bem que ela fez. E às vezes nós vemos crápulas que viveram até 90 anos de idade, desfrutando de bens que eles conquistaram de maneira indevida. Então, às vezes, a vida tem dessas cenas assim, brutalmente complexas e que nos chocam. E refletindo sobre isso, o Eclesiastes lança sobre a mesa um dos conselhos mais polêmicos que você lerá em toda a Bíblia, especialmente no livro de Eclesiastes. Eu não sei se você reparou, mas o texto que a gente está é o texto que todo pregador evita. E que eu fiquei lutando com esse texto durante uns 10 dias antes de decidir pregá-lo. E hoje de tarde, finalizando as últimas anotações, eu falei, cara, por que eu fui fazer isso comigo, né? Por que eu fui me envolver com esse texto? Mas enfim, a gente já está aqui e agora a gente não tem outro caminho, a gente tem que ir até o final. Inclusive, já anunciei o texto, nem Ivan, já li o texto, então a gente tem que ir até o final agora. Porque, veja bem, o texto diz assim, qual é a conclusão que Eclesiastes tira dessa cena absurda que ele nomeia? Ele diz assim, então o resultado é o seguinte, não seja excessivamente justo, nem sábio demais. Nossa, esse conselho é perigoso, né, rapaz? E não seja extremamente perverso e pecador demais. À primeira vista, quando a gente lê esse texto, parece que o cara está dizendo assim para a gente, mais ou menos nesses termos assim. E Douglas Miller, um erudito do Antigo Testamento, ele diz que muitas pessoas interpretam esse texto mais ou menos assim. Não seja crentão demais e justo demais. Não seja crente demais, afiado demais com Deus no seu compromisso com Ele. Não precisa tanto. Você pode ficar um pouco mais esborrachado, um pouco mais acomodado na sua religiosidade. Você pode seguir a Jesus assim com umas 2 léguas de distância. Não precisa ser um crente tão fiel assim. De outra sorte, você também não precisa ser totalmente perverso. Mas assim, se você for um pouco perverso, numa medida moderada, tá bom. Quer dizer assim, não seja pecador demais. Mas se você estiver pecando um pouquinho assim, mais ou menos igual todo mundo faz, mais ou menos igual a cultura manda, eu acho que já está bom, você pode parar aí. Note que se esse conselho de Eclesiastes ele for mal entendido ou mal interpretado, a gente pode montar um case aqui para um tipo de uma mediocridade espiritual absurda. Então esse texto ele tem que ser lido com muito cuidado, em especial porque ele é um texto esguio, e ele foi construído para ser assim. Agora vamos pensar um pouco. Será que esse cara está dizendo assim, não tenha o compromisso com Deus muito a sério, nesse versículo
16, né, onde ele fala assim, não seja excessivamente justo, nem sábio demais. Na verdade, a gente tem que reparar que a primeira coisa que Eclesiastes vai deixar claro para nós é que ele não acredita na possibilidade de que um homem seja justo, que dirá excessivamente justo. No versículo 20, logo na sequência do texto, ele diz assim, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Ele está falando sobre a pecaminosidade do homem, ele está falando sobre o instinto humano para o mal. Ele está falando assim, não há ninguém sobre a face da terra que seja justo, que não peque e que pratique o bem. Então, é óbvio que quando a gente junta as duas coisas no mesmo contexto, o que ele está dizendo tem um tonzinho de ironia. Não seja excessivamente justo, quer dizer assim, não pense que você é bom demais. Santarrão e sabichão. Não olhe para si mesmo como aquela pessoa perfeita, dona da verdade, que sabe de tudo e que está certo o tempo todo, porque isso é perigoso. Um dos intérpretes de Eclesiastes, Michael Eaton, diz que, basicamente, a ideia de Eclesiastes aqui é nós termos cuidado com aquele orgulho da justiça própria. Aquele orgulho que nasce de um coração religioso que acha que é sempre certo, que está sempre correto, que é dono da verdade e que, portanto, é moralmente superior a todas as outras pessoas. Um outro comentarista bíblico diz assim, obviamente Eclesiastes está nos alertando para todos os perigos do farisaísmo e daquela religiosidade cheia de justiça própria que Jesus vai combater com grande dureza no Novo Testamento. Então, o primeiro conselho dele faz sentido, do tipo assim, não vá para o extremo de achar que você é o dono da verdade, o santarrão, o sempre certo, homem de Deus, perfeito em todos os seus caminhos. Isso não é verdade. Todos nós somos pecadores. Esse é um bom conselho. O segundo conselho, não seja extremamente ímpio, é como se ele dissesse assim, o Eclesiastes está nos levando a pensar sobre a nossa pecaminosidade, sobre a maldade que existe no nosso coração. Qual é o risco? É de nós acabarmos chutando o balde. Eu conheço pessoas que argumentam assim, não, pastor, mas pensa bem comigo. Se eu pensei em fazer tal coisa errada, então, na verdade, eu já pequei no meu coração, não é verdade? Eu falo, de certa maneira, sim. Então, eu vou lá e vou fazer aquilo. Porque aí sim, eu vou estar sendo sincero, vou estar sendo coerente, vou estar sendo honesto. Do tipo assim, já que eu tenho todos esses desejos equivocados dentro de mim, é melhor que eu dê vazão para eles e então eu serei autêntico. Pense como muitas vezes nós falamos assim, bom, já que eu cheguei até aqui, então eu vou acabar de completar e vou fazer isso mesmo. Agora pense como o Eclesiastes está dizendo assim, não seja extremamente perverso, ou seja, não ceda aos impulsos perversos do seu próprio coração. Imagine que você tem lá uma discussão acalorada com o seu cônjuge, e que no meio dessa discussão acalorada, ao ouvir determinada frase assim, muito pungente que ele te fale, você sinta uma vontade de grudar na goela daquela pessoa, e apertar assim, até vê-la sufocar. É possível, né? Dependendo do seu temperamento, é bem possível. Você se imagine assim, estrangulando aquela pessoa. Certa vez perguntaram para a esposa do Billy Graham se ela já tinha pensado em se divorciar. Ela falou, não, divorciar nunca, matar várias vezes, né? Então, tudo bem. Agora, será que porque você teve esse desejo, então você deve dar cabo a ele? Para ser autêntico, para ser honesto e para ser sincero? É óbvio que não. Então, Eclesiastes está dizendo assim, cuidado com esse extremo. Reconheça a sua própria pecaminosidade, mas não ceda aos impulsos do seu coração. Não se deixe levar pela sua natureza para um extremo de abraçar tudo o que você deseja. Então, Eclesiastes está dizendo para nós alguma coisa mais ou menos assim. A tradução do Eugene Peterson, da Bíblia, A Mensagem, ela é muito precisa. Ele diz assim, cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldade, mas tome cuidado, tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Não morra antes da idade. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos,
porque vê os dois lados da moeda. Então o Eclesiastes está dizendo assim, num conselho: não seja um religioso cheio de justiça própria, alguém que acha que é melhor do que os outros. Não seja um pecador inveterado que segue todos os desejos do seu coração. Permaneça no meio. E no versículo 18 ele finaliza assim: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. E o final é fantástico, porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Quem teme a Deus evita extremos. Quem tem o temor do Senhor sabe reconhecer verdades opostas e ficar entre elas. Reter as duas coisas ao mesmo tempo significa segurar duas verdades juntas ao mesmo tempo. Nós somos pecadores, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Segurar as duas coisas. Lembra do malabares? Como é que um cara vai se equilibrando numa corda bamba? Ele vai segurando dois pesos e no meio daquela tensão ele caminha. Quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Temer a Deus envolve evitar os extremos e caminhar com Deus então nessa tensão. A ideia é clara. O sábio reconhece que um equilíbrio é construído na tensão dos dois extremos. Reconhece os dois lados da moeda e sabe que precisa andar na corda bamba. E é por isso que equilíbrio é difícil. Eu me lembro que o meu conselheiro, com quem eu caminhei um bocado de tempo, ele sempre dizia para mim assim: Jefferson, você precisa de mais equilíbrio na vida. E eu andei pensando um pouco sobre isso, sobre essa questão do equilíbrio. Equilíbrio não é fácil, equilíbrio é difícil. Quem já tentou aqui andar naquele troço chamado slackline? Rapaz, aquele troço é difícil demais, né? Aquilo ali parece que assim, parece que você está caminhando, quando você vê as pessoas fazendo, parece que é super fácil. Mas quando você vai fazer aquilo, aquilo exige cada fibra muscular do seu corpo. Porque parar equilibrado naquele pontinho assim, envolve toda a sua atenção, todo o seu equilíbrio, todo o seu corpo. O que eu quero dizer é o seguinte: equilíbrio não é uma coisa estática. Equilíbrio vem de muito esforço, porque todo equilíbrio só é obtido sob tensão. Se você está equilibrando assim uma vara com dois pratos, é lógico que tem peso do lado de cá, tem peso do lado de cá, e você tem que achar o ponto de equilíbrio ali. Então isso exige muita força de vontade, isso exige muito equilíbrio, exige muita aplicação. Lembre-se que Provérbios 3, 21, o texto que nós lemos aqui na abertura, diz assim: meu filho, guarde consigo o equilíbrio. Em Provérbios 16, 21, o sábio diz: o sábio de coração é considerado prudente, ele fala com equilíbrio. E em 1 Timóteo 1, 7, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então o equilíbrio ele é importante para viver bem, mas a questão é como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Então, antes de seguir para 3 aplicações, que são as aplicações finais, é importante que a gente faça uma ressalva aqui, que é o seguinte: existem muitos pontos das Escrituras aonde está claro para nós que é um comando de Deus dizendo: não faça isso. Por exemplo, quando nós chegamos em comandos claros como não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, é fato que esses mandamentos dizem claramente que esses comportamentos são destrutivos, são perigosos, são pecaminosos e são equivocados. Então, nessas áreas nas quais a Bíblia ela é clara, nós não somos chamados ao equilíbrio, nós somos chamados à obediência total e irrestrita. Ok? Um bom exemplo disso é José. Vocês se lembram? José era um cara bonito, ele estava lá na casa de Potifar, e a esposa de Potifar quis se deitar com José a ponto de agarrá-lo à força. Ele saiu de casa correndo e deixou ela falando sozinha. Foi justamente por isso que ela pegou a túnica dele e apresentou como prova de que ele teria tentado seduzi-la dentro de casa. O que José fez? José não ficou ali equilibrando o diálogo dele com o pecado, não. Ele simplesmente saiu fora, ele simplesmente correu. Quando é que o equilíbrio se torna necessário? É quando nós estamos lidando com aquelas áreas nas quais a Bíblia não é totalmente
digamos assim, definitiva no conselho que ela tem. Então nós vamos falar sobre 3 coisas: equilíbrio na vida, nós vamos falar sobre equilíbrio como virtude e equilíbrio no discipulado. Então o equilíbrio é essencial naquelas áreas em que algo bom e lícito pode ser usado de forma exagerada até que se torne prejudicial para nós. Rapaz, fazer esporte é bom, não é? Para a saúde e tudo mais. Mas pense comigo numa frase que o meu irmão me disse. Meu irmão é educador físico. Ele falou assim: rapaz, tem 2 coisas que são péssimas para o corpo humano. 2. Uma é o sedentarismo. A outra é o esporte profissional. Não existem 2 coisas que podem fazer tão mal para o corpo humano quanto o sedentarismo no extremo e o esporte profissional do outro. O sedentarismo porque você não se exercita bastante. O esporte profissional, ele leva o seu corpo a um ponto tão extremo que você vai desgastando tudo e quebrando tudo e chega com 40 anos de idade tendo que, assim, conviver diariamente com todo tipo de dor. E isso é verdade. Tem coisas que são boas, que são lícitas e que Deus já nos disse na sua palavra que elas são justas e que nós podemos lançar mão dessas coisas, que elas não são pecaminosas. Mas quando essas coisas elas saem do ponto de equilíbrio, aí é que está o problema. Pense comigo, por exemplo, sobre o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Mas se nós trabalhamos em excesso e não temos equilíbrio nessa área do trabalho, nós podemos prejudicar nossa saúde, nosso casamento, nossa família, a formação dos nossos filhos. A maneira como nós lidamos com o descanso. Descansar é maravilhoso, ter tempo de lazer é ótimo. Mas se nós levamos o nosso tempo de lazer a ponto de solapar o nosso compromisso com o trabalho, por exemplo, que é o que realmente coloca pão na nossa mesa, e inclusive é o que nos permite ter tempo de lazer com qualidade, então a vida começa a ficar esquisita. E isso para várias coisas que não são pecaminosas, mas que quando há um desequilíbrio, nós começamos a pisar em um terreno que não é legal. E eu vou dar 3 exemplos. Você gosta de jogar videogame com os amigos, você adquiriu esse hábito na faculdade, vocês se encontram online, e aí você passa de sábado para domingo, por exemplo, fazendo lá, sei lá o que tipo de jogo. Não sei nem o nome, para falar a verdade, tão ignorante que eu sou nessa área aqui. Tudo bem, não tem nenhum perigo nisso, só que você se casa, meu amigo. E no sábado de noite, sua esposa está lá assistindo Grey's Anatomy, enquanto você está lá no videogame fervendo feroz, e isso vai 1, 2, 10 semanas. Qual é o impacto real que você acha que se isso vai ter no seu casamento? Jogar videogame é ruim? Não, não é ruim. Mas está havendo um desequilíbrio aí. Porque o tempo, quando nós casamos, passa a ser em primeiro lugar do nosso cônjuge. Note como, não estou falando de uma coisa necessariamente ruim, mas há um desequilíbrio. O segundo exemplo é o seguinte: você está muito envolvido com o trabalho e começa a levar trabalho para casa. Isso vai se tornando um hábito até que o trabalho se torna a pauta de todas as conversas em família. Você já viu que tem algumas famílias que, se eles se sentam à mesa de manhã, o assunto é trabalho. Se eles vão comer, eles conversam sobre o trabalho. Daqui a pouco, quando eles estão dormindo à noite, eles conversam sobre os filhos. E nenhum papo é sobre eles, sobre o casamento, sobre o casal. Cara, isso causa um prejuízo danado, isso causa uma desconexão, e eu ouço de cônjuges que estão casados há 20, 30 anos, e que descobriram que estão dormindo com um estranho, para não dizer com um inimigo, porque eles foram se desconectando ao longo dos dias, e eles já não sabem mais o que está acontecendo na vida do seu próprio cônjuge. E o exemplo 3 é esse negócio do esporte, né? Eu conheço uma pessoa, não posso dizer quem é, sob juramento, que o cara, ele começou a praticar um esporte, né? Pedalar, por sinal. Cara, ele ficou tão fissurado com esse bagulho, velho. Comprou uma bicicleta caríssima, comprou sapatilha, toda aquela coisa, todo aquele ritual. E no final das contas, isso foi tão intenso que prejudicou a saúde dele. Prejudicou a saúde dele. E depois, conversando com essa pessoa, ele falou: cara, pra você ter noção, eu tive que fazer terapia para poder entender que eu não podia mais andar de bicicleta, porque toda vez que eu andava de bicicleta eu sentia uma dor tremenda. Mas isso foi tão duro para mim, foi uma espécie de morte, eu tive que viver um luto dessa área da minha vida. Ele poderia ter andado de bicicleta por muitos anos, se não fosse tão intenso, se não fosse tão, entre aspas, vou usar essa palavra, mas não tome ela como pejorativa, sem equilíbrio, desequilibrado nessa área. Segundo ponto, equilíbrio é virtude. Aristóteles, um dos grandes pais da filosofia e talvez de todo o pensamento ocidental, escreveu um livro antiquíssimo chamado Ética a Nicômano.
E ele diz que no seu livro que a virtude, ela acontece no meio, ela acontece no ponto mediano. Ele fala assim, por exemplo, o corajoso, o que é a coragem? A coragem não é mais do que o justo equilíbrio entre o medo e a impulsividade. Aquele que é medroso, é covarde, ele não tem coragem. Mas aquele que é impulsivo e pega uma espada e sai contra um exército inteiro, isso também não é coragem. Isso é impulsividade e falta de sabedoria. Ele diz, por exemplo, que a mansidão é um justo equilíbrio entre a cólera e a apatia. O apático, ele não é manso, ele é apático. A temperança é um justo equilíbrio entre o desregramento e a insensibilidade. Ou seja, o que Aristóteles diz? É que a virtude, ela acontece no meio das coisas. Pense comigo no seguinte, a Bíblia diz que muitas virtudes, como por exemplo mansidão, elas são importantes. Mas como saber quando nós nos tornamos, ao invés de mansos, pessoas permissivas demais? Como saber? Às vezes a gente acha que a gente está sendo manso, mas na verdade a gente está sendo permissivo demais com alguém que está sendo injusto e cruel conosco. Como saber? Como saber quando nós temos que estabelecer um limite para uma pessoa e falar para ela assim, ó, se você passar desse limite aqui, a gente vai cair no braço aqui, a gente vai se resolver na mão aqui, não vai ter jeito. Eu vou estabelecer um limite, vou lutar por ele, metaforicamente falando, é lógico, né? Tipo assim, vou defender esse limite aqui. Note que o que a Bíblia está nos dizendo, e quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação, de equilíbrio, ou seja, de nós aprendermos o ponto certo das coisas e de desenvolver virtudes no ponto certo das coisas. Você pode notar que, por exemplo, eu conheço pessoas que elas têm um profundo senso de justiça. E elas não podem ver uma injustiça que elas vão lá e tentam combater aquilo, mas com isso elas se tornam iradas, descontroladas e perigosas, por exemplo. Então, como obter esse ponto mediano onde eu exerço esse senso de justiça, mas não me torno irado, cheio de raiva? E por fim, o último ponto de hoje, equilíbrio no discipulado. Eu não sei se você já reparou, mas no segmento de Jesus nós somos confrontados com muitos pontos de tensão. E eu gostaria de destacar um aqui, por exemplo. Jesus diz para nós que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Isso envolve estarmos com as pessoas. Isso envolve estarmos entre as pessoas. Mas Jesus diz que nós não podemos nos amoldar às pessoas. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Cara, isso é difícil demais. Se você trabalha num lugar com outras pessoas que não são cristãs, seja na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, você sabe do que eu estou falando. Porque se você simplesmente vira as costas e não se relaciona com essas pessoas, nós não estamos cumprindo o mandamento de Jesus de ser sal na terra, de ser luz no mundo. Mas, se nós nos misturamos com esses amigos e a nossa vida não faz diferença, nós também não estamos seguindo o mandamento de Jesus. Então é uma tensão, é uma fricção que acontece ali. Isso sobre nós pensarmos como todos os dias nós precisamos de equilíbrio para seguir a Jesus. Nós precisamos de equilíbrio. Por exemplo, Dietrich Bonhoeffer disse que uma das coisas melhores que pode acontecer para a espiritualidade de uma pessoa é quando ela se decepciona com a igreja. Essa é uma frase chocante de se ler no livro de um cara que morreu pela fé cristã. Era pastor, era teólogo. Mas por que ele diz isso? Porque quanto mais cedo uma pessoa se decepciona com a igreja, mais ele consegue ver que a igreja é uma comunidade de pecadores, salvos por Jesus Cristo, mas que continuam pecadores, e que ele deve seguir a Jesus como seu único salvador, junto com a igreja que é composta de pecadores. Ou seja, que ele possa quebrar todo tipo de ilusão, de expectativa idealizada com relação à igreja. Por que esse conselho é bom? Porque quando nós estamos em igreja, nós estamos no meio de uma tensão também, vocês percebem? Nós estamos aqui como povo de Deus, buscando servir a Deus e conhecer a Deus, mas nenhum de nós aqui foi glorificado ainda. Todos nós continuamos pecadores. E eventualmente, se você caminha comigo bastante, em alguma hora eu vou pisar na bola com você. Porque eu sou pecador, não porque eu quero.
mas porque eventualmente é bem possível que eu vá decepcionar você e ferir você. Isso quer dizer que nós caminhamos numa tensão aqui, que eu sou parte da igreja, que é o corpo de Cristo, mas reconheço que a igreja é formada de gente limitada e pecadora. Quer dizer que a gente vai dar então vazão à imaturidade aqui na igreja? Não. Mas quer dizer que a gente não vai ter uma idealização desnecessária com relação ao que a igreja é e como seus líderes são. O que eu quero dizer é que nós estamos de novo no meio de uma tensão. Nós temos que equilibrar essas duas coisas. Nós temos que equilibrar essas duas coisas no nosso coração. Se você olha para o Novo Testamento, você descobrirá que a encarnação de todo esse equilíbrio que nós estamos falando aqui hoje à noite, não é nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus é a pessoa mais equilibrada que você vai conhecer em toda a sua vida. Jesus é aquele que consegue equilibrar, por exemplo, todas as suas relações. Jesus dá tempo para a multidão, ele dá atenção para os seus discípulos, ele cultiva uma amizade com os apóstolos, ele tem 3 amigos íntimos. Ele não deixa ninguém desguarnecido, ele está presente para todos eles, ele dá seu tempo qualitativo para todos eles. Jesus, por exemplo, nunca negligencia sua vida de oração porque ele havia se tornado uma celebridade no seu tempo. Em muitos momentos você vê que Jesus sai sozinho e vai para um monte orar, buscar a Deus e estar com Deus. Ele equilibra sua vida pública, sua vida privada. Jesus equilibra todas as coisas dentro do seu coração. E é sobre isso que a gente conversou hoje à noite. Eu quero te convidar a pensar o seguinte. Existe hoje alguma área da sua vida que esteja em desequilíbrio? Pode ser que sim. E os 3 desequilíbrios que eu mais vejo são aqueles que nós já conhecemos. Trabalhar demais, estudar demais e muito apego ao dinheiro e às coisas materiais. Esses 3 desequilíbrios, eles estão enlaçados na nossa cultura. Preocupar demais com o dinheiro, trabalhar demais ou por amor ao trabalho ou para obter dinheiro, e se preparar mais e mais e mais, e estudar mais e mais e mais, porque talvez a gente tenha uma carreira melhor. A grande questão é que, se você não guardou nada do que eu disse hoje, guarde isso. Quando o malabarista derruba um malabar, ele derruba tudo. E isso é importante. Não pense que o desequilíbrio de uma área da sua vida afeta só aquela área. Ela afeta toda a sua vida. Eu já vi casamentos acabarem, eu já vi famílias se dissiparem, eu já vi relacionamentos entre pais e filhos partidos, lacerados, porque uma área foi se desequilibrando cada vez mais e a pessoa não se atentou para aquilo ali. Você pode perder tudo. Você pode lançar todos os malabares ao chão. É disso que eu estou falando aqui hoje à noite. Você pode perder tudo, porque de repente a sua relação com o dinheiro não foi acertada. Porque de repente a área da sexualidade não foi curada como deveria. Porque de repente você ainda continua trabalhando, depois de muitos anos você não se permite descansar. E talvez o seu corpo já esteja dizendo para você que ele está no limite. Mas você não ouve o seu corpo, você não ouve a sua família. Não pense que um malabar só cai ao chão. Provavelmente, se um cair, todos cairão. E por isso é importante que eu e você possamos levar a sério quando a Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu pessoalmente levo isso drasticamente a sério na minha vida. Sabe por quê? Porque eu noto como os pastores, por amor à igreja, abandonam emocionalmente suas esposas, seus filhos, sua família, seus pais até. E tudo isso é justificado com essa pátina, esse verniz do ministério. Eu posso abandonar os meus filhos, desde que eu esteja enterrado na igreja fazendo alguma coisa no escritório pastoral. Eu posso abandonar a minha esposa, desde que eu esteja jogado no ministério, cuidando de alguma coisa da igreja. E como nós sabemos que isso é real e que isso traz prejuízos irreparáveis, eu e minha esposa, nós temos alguns pactos, nós temos alguns limites que nós construímos juntos, algumas coisas, alguns sistemas de alerta que quando a coisa começa a sair muito do controle, a gente dá uma sentada na vida. Eu gostaria que você pensasse sobre isso essa semana. Eu gostaria que você ponderasse sobre isso. Não pense que um malabar só vai cair ao chão.
saiba que provavelmente todos cairão. E que o estrago será muito maior. Mas nós podemos fazer alguma coisa hoje para ter mais equilíbrio. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, em especial porque o Senhor já derramou sobre nós um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Jesus nos dá sabedoria para saber que a nossa vida não se reduz aos nossos estudos, à conquista de bens, e nem se resume ao nosso trabalho. E que o verdadeiro desafio é que nós possamos aproveitar todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, colocando cada uma delas no seu devido lugar. Jesus nos ajuda. Nós precisamos muito de sabedoria para saber como viver melhor, como viver mais atentos à Tua palavra, como viver mais dependentes do Teu Espírito, como viver mais enfocados no Teu amor, como viver mais apoiados na Sua graça, viver mais fortalecidos. Senhor, nós queremos viver bem. Nós acreditamos que o Senhor morreu, Jesus, na cruz com a promessa de nos dar vida e vida em abundância. O Senhor mesmo disse isso, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. E vida em abundância significa vida viva, vida plena, vida imbuída de poder, vida imbuída de alegria. Mas, Senhor, às vezes não é essa vida que nós temos experimentado. E nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê um coração atento, para saber fazer boas escolhas que glorifiquem ao Senhor em todo o tempo. Nos abençoa, Jesus. Nós pedimos que hoje o Senhor nos despeça daqui com uma meta de colocar em equilíbrio determinada área da nossa vida, para que, Jesus, o dinheiro seja só dinheiro, o trabalho seja só trabalho, os estudos sejam só estudos, que seja mais uma coisa, mais um malabar entre tantos outros, que nós precisamos fazer bem para a Sua glória, com certeza, mas sem prejuízo, Senhor, para nós, para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, quem quer que seja, para que o Seu nome seja continuamente glorificado na nossa vida, para que o Seu nome seja continuamente glorificado na nossa vida. Nós oramos, Jesus, pedindo a sabedoria e o poder do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.